Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você, para o ouvinte, para quem nos assiste também nesta sexta-feira. Vera, essa semana começou pautada pela viagem do presidente Lula a Nova York para a Assembleia Geral da ONU. Qual o saldo, que balanço a gente pode fazer? Olha, Carol, o presidente adotou uma estratégia de tentar deixar num foco secundário a questão das queimadas no Brasil. Isso porque ocorrem queimadas também em outras regiões do mundo, ali regiões tropicais, e porque a questão geopolítica, com o recrudescimento da situação no Oriente Médio, acabou canalizando mais as atenções do que a questão da emergência climática. Então, o presidente embalou o assunto das queimadas e dos incêndios ali no meio do discurso e focou muito nessa discussão da reforma necessária na ONU, nos demais, nos seus próprios ali institutos e conselhos e órgãos, e deixou em segundo plano a discussão da questão ambiental, que foi muito central no discurso de 2023, quando tinha aquele lema do Brasil voltou, o Brasil voltou. A ideia de fazer cumprir os acordos climáticos, de dar atenção à transição energética e à mudança para uma economia de baixo carbono era muito forte no discurso do presidente e era um trunfo que ele exibia. Esse ano, apesar do ano passado ter demonstrado várias reduções em taxas de desmatamento e outras, o fato de o país inteiro estar pegando fogo e esses incêndios serem de difícil controle ofuscou um pouco essa agenda ambiental. Então, o presidente se concentrou nas questões geopolíticas e aí com menos chance de obter um consenso, de obter ali uma aclamação, porque o mundo está muito dividido a esse respeito, é uma questão realmente de difícil dissolução. E ele meio que pregou ali coisas que todo mundo sabe que são verdadeiras, mas que são difíceis de levar a alguma consequência no plano imediato. Vera, a semana também foi marcada por essa ofensiva pesada de Israel no Líbano, né, contra o Hezbollah, o que levou inclusive a protestos durante o discurso do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na ONU. Você acha que o Lula tem razão nesse ponto, quando diz que a ONU está perdida em relação a de que forma agir para conter a escalada do conflito no Oriente Médio? É isso, Carol. Embora ele não consiga consenso para as medidas que seriam necessárias, e ninguém sabe nem direito quais são elas, para reformar essas instâncias da ONU, é óbvio que ele acerta no diagnóstico. A gente tem aí dois conflitos longos, graves e de consequências ainda incertas instalados no mundo, sem que a ONU seja um ator relevante para pôr fim a eles em nenhum dos dois casos. Essa questão do discurso do Netanyahu eu achei muito impressionante. Ele fez um discurso absolutamente de senhor da guerra, num ambiente que é o da ONU, que é a organização, o órgão criado para tentar justamente levar a paz mundial. Ele não quis nem saber de onde ele estava e foi lá e fez um discurso super belicista, dizendo que não tem lugar no Irã ou no Oriente Médio inteiro que Israel não consiga alcançar. Então, um tom bastante inflamado, e logo depois da fala dele, que foi esvaziada porque vários representantes de delegações globais saíram em protesto, depois disso houve um ataque de grandes proporções ao QG do Hezbollah em Beirute, mostrando que ele realmente está a fim de levar a cabo aquilo que ele levou na ONU, que é essa ideia de que Israel vai buscar essa vingança contra os estados que ele acha que atacaram o país ou que apoiaram grupos terroristas que atacaram o país, custe o que custar e até as últimas consequências. Então, uma situação que coloca o mundo todo em alerta. Os ataques já vitimaram centenas de pessoas e tem potencial de ser tão mais ofensivos no Líbano do que já se mostraram nas regiões dali do território palestino. Então, muito séria essa situação, o mundo meio inerte diante dela,
e o Netanyahu até aqui dobrando a aposta numa agressividade tremenda que ele demonstrou lá na ONU. Outro assunto que explodiu nessa semana foi a preocupação nacional com o endividamento das famílias nas apostas esportivas, né? A gente já percebia esse movimento, mas aquele relatório do Banco Central foi muito elucidador, assim, da situação e muito preocupante. Demorou a cair a ficha, né, Vera? Porque as bets estão atuando aí desde 2018 e os poderes parecem muito perdidos. Agora até o Supremo entrou na jogada com o ministro Fux convocando um debate sobre esse assunto, né? Exatamente, Carol. Os ministros todos se apressaram a falar hoje a esse respeito. A ministra Anísia Trindade usou até uma expressão semelhante à que eu usei ontem no Viva Voz. Ela falou em pandemia de apostas e de vício online. Disse que é necessário que a saúde atue. E o ministro Haddad divulgou um áudio falando a esse respeito, que o presidente Lula já deu a ordem para que tudo seja resolvido e tentando, se apressando em dividir a conta com os governos anteriores dessa tragédia que se colocou. Mas a verdade é que a regulamentação feita pelo governo, que demorou porque o Congresso também não queria votar a medida provisória a respeito, ela focou muito na questão ali do arranjo para você validar essas bets e para criar uma tributação em cima delas. Pouco ou nada se falou para criar travas para que não fossem usados os benefícios sociais para apostar ou para preservar a saúde das pessoas, seja por meio de vedação à publicidade, que é algo que foi feito com tabaco e com bebida e não se pensou nesse caso e não consta da regulamentação, seja para estabelecer mecanismos de que o sistema de saúde atue diante de um descontrole. Então, essa parte toda social ligada à regulamentação das apostas ficou praticamente de fora da regulamentação e ela precisa ser refeita. Ninguém está falando isso e isso é o que precisa ser dito. Você tem que pegar, rasgar essa regulamentação e falar, olha, isso aqui deu errado. E a gente está percebendo no ano 1 que deu muito errado. No ano 1 você tem um endividamento de bilhões que compromete a capacidade financeira de famílias que já não tinham capacidade financeira, que recebiam benefício social justamente porque não tem renda suficiente para suas atividades básicas. E você consegue constatar isso, então você tem que sustar o problema na origem. Você tem de criar os mecanismos de trava todos em cima do Bolsa Família e você tem que pegar essa regulamentação e refazer agora, não deixar para refazer daqui a 5 ou 10 anos. E é claro que a gente está falando de um setor economicamente muito influente, que está financiando aí publicidade, que, portanto, atinge veículos de comunicação, publicidade de times esportivos de diversas modalidades, os esportes olímpicos, o futebol, etc. Então, é um sistema com muito poder de influência, mas claro, é óbvio que está sendo usado para lavar dinheiro e que está causando um problema social e econômico de enormes proporções, capaz de comprometer, inclusive, os ganhos da população com um momento que a gente vive de emprego em alta e a economia crescendo. Se a pessoa tem um emprego, portanto tem a sua renda, mas empenha uma boa parte disso jogando em bets, a gente tem aí um problema social muito grande. Ah, mas no mundo também tem apostas, na Inglaterra é muito comum apostas. Você tem uma educação para isso construída ao longo de décadas que é muito superior à que o Brasil construiu. A gente não tem nas escolas brasileiras nenhum tipo de letramento financeiro. O brasileiro não é educado a falar sobre como ele emprega o seu dinheiro, quanto ele gasta, quanto ele poupa, a necessidade dele poupar para além do que ele gasta. E quando chega um negócio que promete dinheiro fácil, com publicidade com os ídolos das pessoas, ali ao alcance de um dedo no celular, isso realmente vira uma febre, vira uma epidemia e os poderes precisam agir para ontem, não procurando culpados e nem com medidas paliativas. Tem de refazer essa regulamentação e envolver todos os ministérios que não foram envolvidos antes. O Ministério da Justiça pouco foi consultado também para essa regulamentação, para estabelecer responsabilidades por isso e tirar a possibilidade da pessoa se endividar até o pescoço
como está acontecendo hoje. Bom, vamos falar de eleições municipais, porque a semana está terminando com uma situação bastante indefinida em cidades cruciais como São Paulo e Belo Horizonte, onde tudo pode acontecer, né? Segundo as últimas pesquisas. Para o governo Lula, os sinais são preocupantes, Vera? Olha, é aquilo que eu falei ontem. O governo está tentando fazer uma leitura otimista do quadro eleitoral, dizendo que a frente ampla vai vencer o bolsonarismo em vários lugares. O conceito de frente ampla hoje é uma coisa meio Frankenstein. Ela não é a frente ampla que prevaleceu no segundo turno de 2022, porque muitos desses partidos estão com propósitos diferentes e muitos dos atores que estiveram no palanque do Lula em 2022 não necessariamente apoiam candidatos também apoiados pelo presidente e pelo PT em várias cidades do país. Então, não dá para transpor simplesmente a frente ampla de 2022 e querer moldá-la a 2024. Essas duas cidades que você falou são as capitais grandes em que tem o risco de dois candidatos de direita passarem ao segundo turno. E esse é um desastre muito grande para o governo, porque aí não tem nem o eufemismo possível, não tem nem a leitura narrativa que salve o governo de uma constatação de que o cenário mudou e que a direita ainda é muito forte, isso a despeito da inelegibilidade do Bolsonaro. Veja, não estou dizendo aqui que o Bolsonaro é um grande cabo eleitoral, ele não está sendo, ele está sendo pouco presente, etc. Mas a polarização é uma realidade e em algumas cidades pode acontecer dos bolsonaristas raiz irem ao segundo turno. Belo Horizonte é uma delas, aqui não tem nenhum bolsonarista raiz, dois candidatos disputam o apoio do Bolsonaro e ele faz um apoio tímido ao Nunes e foge do Marçal, mais ou menos por não entender que fenômeno é esse, que pode inclusive suplantá-lo. Mas em Fortaleza você tem um bolsonarista raiz que deve ir ao segundo turno contra um petista. E em Belo Horizonte, o Bruno Engler, que é o candidato do Bolsonaro, está em ascensão, está crescendo. Então são duas capitais importantes, uma delas no Nordeste, estado governado há anos pelo PT, que é o Ceará, que tem uma chance do bolsonarismo se consolidar por lá. Isso depois de duas tentativas que bateram na trave com o capitão Wagner, que agora também perdeu tração nessa eleição. Então o governo olha sim com atenção, embora tente fazer esse discurso otimista. E como você falou, São Paulo está absolutamente em aberto. O Datafolha mostra que não é exatamente um empate tríplice, mas tem um empate na primeira colocação entre Boulos e Nunes e um certo empate no segundo lugar entre o Boulos e o Marçal. Então, com uma campanha de 7 dias, 8 dias, marcada aí por muita coisa, pode acontecer uma reviravolta e é imprevisível você dizer quem vai para o segundo turno. E ainda temos mais 2 debates, né? Tem um amanhã e na quinta-feira o último, que é o debate da Globo. O que podemos esperar desses confrontos, sobretudo em São Paulo? Confrontos virou uma palavra que não é só um sinônimo, né, de debate, é um confronto literalmente no sentido físico da palavra. Pelo que a gente viu, Carol, nos anteriores, a gente pode esperar tudo, toda e qualquer coisa. Já tivemos cadeirada, já tivemos soco no olho, já tivemos de tudo nesses debates. E como o Pablo Marçal tem demonstrado que não tem limites e que encara esses debates como a maior chance de exposição que ele tem, ele literalmente pode ali aprontar, pintar o 7 nos debates de amanhã e de quinta-feira. Esse de quinta-feira é o debate da Globo, que é um evento de altíssima audiência, uma espécie de Super Bowl da eleição. E tudo pode acontecer. As emissoras estão preocupadas, estão reforçando as regras, estão reforçando os cuidados, mas é uma semana da eleição. A chance da Justiça Eleitoral agir vai também se estreitando. Você tem a chance de qualquer candidato aprontar qualquer coisa e contar, desculpa, que não vai haver tempo para ele ser punido. Então esse é um outro fator, o fator do vale tudo ganha esse estímulo pelo fato de estar muito perto da eleição. Então é uma campanha já marcada por muita violência e que pode ter na sua semana decisiva uma explosão, um ápice dessa violência, o que é lamentável e que vai fazer com que a gente tenha de ficar muito atento nessa reta final. Temos música hoje? Temos uma música que foi aguardada por muito tempo, porque foi anunciado que ela sairia ontem, saiu,
música nova do The Cure depois de algum tempo, e aquela coisa de música do The Cure, né? Os shows têm 3 horas e meia, a música tem mais de 7 minutos e demora nada menos que 3 minutos e 27 para que o Robert Smith dê o ar da sua graça e comece a cantar. Hoje eu fui correr de manhã, consegui dar 2 voltas na pista de 300 metros antes de ouvir a voz dele. Mas eu pedi já para o Wender acelerar e já entrar na parte em que a música canta. E aí é puro The Cure, aquela nostalgia oitentista gostosa. É bom para esse clima que começa a mudar aqui em São Paulo, meio friozinho, com uma chuvinha. Pra correr não, hein, Vera? Não é. O Shuffle me enganou com isso. Veio primeiro aquela sem cantoria, depois tornou a tarefa mais árdua do que ela já vem sendo aí nos últimos tempos. Não foi música bom. pede uma cobertinha, um vinho, né? Um aconchego pra correr. Isso. No fim de semana eu vou ressignificar a música para essas coisas, Carol. Beijo, deixar. Vera. Bom fim de semana. Beijo para vocês também. Ótimo jornal para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Intervalo. Voltamos já.